Oi pessoal, a aula de hoje vai ser sobre crase. E antes de tudo, é importante que a gente tenha em mente que a crase não é um bicho de 7 cabeças, não é algo indecifrável e muito difícil de usar. Entendendo algumas regrinhas básicas, já dá para facilitar bastante a nossa vida na hora de usar essa mocinha, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa entender é: a crase não é o acento grave. A crase, na verdade, é a união de duas vogais idênticas. A gente tem a vogal A funcionando como preposição e a vogal A funcionando enquanto artigo feminino. Quando há a fusão dessas duas vogais, nós utilizamos o acento grave para determinar, para demonstrar que essa fusão ocorreu, certo? Sabendo disso, a gente vai partir para as formas de utilização dessa crase. E existem algumas regrinhas básicas. Por exemplo, só se utiliza a crase antes de palavras no feminino. E algumas regrinhas de proibição. Então, não devemos usar a crase em determinadas ocasiões. São elas: eu não utilizo crase antes de verbo. Mas por que, professora? Porque verbo não tem gênero. Não existe verbo no feminino, nem existe verbo no masculino. Então, nessa situação, a gente não utiliza a crase. Nós não utilizamos a crase antes de palavras no masculino, porque, como eu informei para vocês, a crase precisa ser a fusão do artigo A funcionando como artigo feminino e da vogal A funcionando como preposição. Então, essa fusão das duas é que vai resultar na crase. Se eu não tenho isso, eu não utilizo a crase. E aí, por hoje, essa é a dica que eu quero dar para vocês. Treinem, continuem praticando, continuem escrevendo, continuem lendo, que vocês vão cada vez mais melhorar na escrita e na compreensão dos textos. Um abraço, até a próxima!